E é gozado, Zé, porque na história, independentemente de como um esteja ou outro esteja, o Corinthians está para o São Paulo como o São Paulo está para o Palmeiras. O Palmeiras pode estar como está, mandando em tudo. Pega o São Paulo, com muita frequência se dá mal. Da mesma forma o São Paulo. Está mandando soberano, pega o Corinthians, se dá mal. Então vamos ver se isso prevalece nesta noite de hoje, né? Embora eu ache, eu estou aqui brincando que o Corinthians vai ganhar e vai ganhar já encaminhar a classificação, mas esse é o jogo, né, Casão? É o jogo da cautela, né? É o jogo É, que ninguém se arvora muito, porque vai decidir mesmo nos últimos 90 é. minutos, né? Normalmente os primeiros jogos assim são chatos, né? São chatos, É, ninguém se arrisca muito, ninguém. É mais importante não perder do que tentar vencer a partida, sabe? Se aproveitam de momentos. A primeira partida, os times se aproveitam de momentos. Assim, pô, cresceu no jogo, fica ali, vamos, ataca, ataca, ataca. Aí quando o adversário reage, volta rapidinho, fica fechado, o adversário tenta alguma coisa, mas também não arrisca muito, fica aquele negócio. O primeiro jogo só fica bom quando alguém mete um gol. Quando alguém mete, alguém mete 2-0. É aquele time que está perdendo 2-0, ele fica louco. Aí vai pro jogo, porque já coloca em risco a classificação. Né? Então, eu acho que o jogo vai ser mais truncado do que jogado, na minha opinião. Eu imagino dessa maneira. Mais truncado do que jogado. Ninguém vai se arriscar muito. Porque o Corinthians, tudo bem, o Corinthians joga em casa. Ele pode ir para cima. Mas não é uma fase, né, do Corinthians das melhores, né? Então o não, Corinthians se arriscando para tentar fazer gols no São Paulo, ele corre risco de tomar gols, né? Pelo menos pela sim. fase. Eu não estou falando do jogo, eu nem, obviamente ninguém imagina o que vai acontecer hoje. Eu estou falando pela fase mesmo. O Corinthians defensivamente ele está bem vulnerável, né? Então é aquele negócio. E o São Paulo vai, viu, Trajano? Existe o tabu para quem vai jogar. O São Paulo, os jogadores vão para o estádio Aí na que eu ia te cabeça, perguntar, o pô, jogador leva não, em não, conta é, isso? então, não é nem questão do tabu, é se dar mal. Porra, aquele estádio a gente sempre se dá mal. Porra, aquele estádio. O time não vai com a cabeça leve. O time não vai tranquilo. O time sempre vai, mesmo estando melhor, mesmo estando bem, com esse pé atrás de não dar certo em determinado lugar. Ou não dar certo por um determinado tempo contra um determinado time. Né? Por exemplo, o Santos. O Santos ficou um tempão sem ganhar do Corinthians. No começo, no final dos anos 70 até os anos 80. O Santos foi quebrar o tabu em 83, quando ganhou de 2 a Isso. 0 um jogo lá, que eu tinha operado o joelho, eu nem estava nesse jogo. E o Santos quebrou o tabu. Mas também a gente entrava contra o Santos, sabe? Assim, tranquilo. Nosso time não pesava. Contra o Santos, pesava, por exemplo, em jogar contra o Palmeiras. Pesava, assim, o time do São Paulo, que é, porra, Mário Sérgio, Zé Sérgio, Serginho, Paulo César, Renato, Valdir Pérez, Getúlio, Oscar, Dario, Marinho Chagas. Porra, era o time dos caras. E o nosso, de 82, estava se formando. E a gente se deu bem contra eles. De 4 jogos em 82, nós ganhamos o primeiro turno de 2-0, perdemos o segundo turno por 2-2, 3-2, perdemos o segundo turno, que se a gente ganha, o campeonato acaba, né? Não ia ter nem final nem nada. E aí ganhamos de 1-0 na primeira final e 3-1 na segunda final. Ganhamos 3 de 4, né? Mas foi nessa. Esse jogo do 3-1 é o jogo do famoso gol Rita Lee. Exatamente. Com a narração do Isso, Osmar maravilhosa. Então, assim, exatamente, do Osmar Santos. o nosso time cresceu contra o São Paulo, né? Cresceu no jogo, que nós ganhamos de 2-0 no primeiro turno, e no jogo que nós perdemos de 3-2 no segundo turno. Porque Que a foi no gente. finzinho, né, Casão? Gol do Serginho no finzinho. Nosso time jogou pra cacete, a gente merecia até ganhar o jogo. Porra, metralhamos São Paulo. E só para quem é muito jovem e não sabe, todos os jogos no Morumbi, Sim, tudo. todos os jogos na casa do São Paulo. Não E se, o lance não, foi que nós perdemos de 3-2 para o São Paulo num domingo. Na quarta começou a final. Contra o São foi, Paulo de novo no Morumbi. E foi, aí ganhamos foi. com o gol do Magrão, de 1 a Sim, 0. E no outro isso. domingo já foi a final que nós ganhamos de 3-1. E nós jogamos Exatamente. com o São Paulo 3 vezes seguida.
Domingo, quarta e domingo. Isso. E acabou Isso. o campeonato. Porque esse campeonato 82 eram 2 turnos e classificavam 2, Trajano. 2 de cada turno para ter um quadrangular. Só que no primeiro turno o Corinthians foi campeão e o São Paulo vice. E no segundo turno o São Paulo foi campeão e o Corinthians vice. Então não teve quadrangular. Já foi um furo, né? Na questão financeira para a federação. Porra, não tem semifinal. E se a gente ganha do São Paulo, nem final tinha. Olha o estrago que ia ser. Mas olha, o Juca e Casão. O Casão outro dia se referiu ao fato do segundo jogo. A importância de você entrar em campo sabendo o que tem que fazer. Sim. Você se referiu a isso outro dia, né? Do Corinthians, mas no caso do Corinthians, ele veio caminhando na Copa do Brasil, jogando a segunda partida na Arena, sabendo o que tinha que fazer. Hoje vai ser a primeira vez que o Corinthians vai ter que fazer. Né? Antes ele já sabia o que tinha que fazer. Agora ele não sabe. É a primeira vez nessa Copa do Brasil que o Corinthians vai entrar precisando fazer algo, sem saber o que ele precisa. Então é uma situação diferente para o Corinthians. É uma diferença psicológica para o time, um lado mental diferente. Porque o time, até agora, entrou na Arena perdendo por 2-0 2 vezes e perdendo por 1-0 uma. E resolvendo nos pênaltis. Então, e o treinador, o Vanderlei, no caso, trabalha o time durante a semana sabendo que, nós temos que fazer 2 gols, pelo menos, contra o Remo. 2 gols contra o Atlético. E nós temos que ganhar com um gol de diferença contra o América, pelo menos para ir para os pênaltis. E hoje não. É uma situação diferente para o Corinthians, no caso. Olha aqui, o Delei da Silva está dizendo que, como esse é um jogo dos únicos campeões mundiais da capital, não há dúvida que são os 2 maiores times da capital, porque o outro não tem mundial. O Delei da Silva, não sei se é São Paulino ou corintiano, mas sei que é um bom provocador. Já o Odair Júnior, este certamente é São Paulino. Ele diz o seguinte: hoje a arbitragem vai Wilton Caseiro de Mendonça e na volta vem o Klaus. Mas se o Corinthians precisar muito, aí vai Luiz Flávio. Quer dizer, o Odair Júnior acha que a direção do Corinthians tem mais poderio do que a do São Paulo para escalar árbitros. Eu não entro nessa seara. Tem que saber quem está escalado no VAR. Qual o juiz do VAR. Isso é importante saber. Também, esse na realidade... Esse é que manda. Esse do VAR ele pode anular tudo. É isso aí. Quem manda é que está no VAR, pô. É isso aí.